A salvação, a redenção é eterna. Então entenda algo nessa noite. O crente está caminhando e ele pecou. Meu Deus, eu tenho que voltar para o ralo da fila? Não, porque você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6 diz, Ele perdoou todos os nossos pecados em Cristo, e em Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. O fato é que eu sou um pecador, mas eu não sou um pecador porque eu peco. Você é um pecador, mas não é um pecador porque você tem pecado. Sabiam disso? Você é pecador por causa dos pecados de Adão. Porque Adão pecou, você é pecador. O pecado de Adão trouxe condenação a todos os homens. Por isso, se você vivesse uma vida sem cometer um só pecado, ainda assim, você não tinha salvação. Bem, mas eu fiz tudo certo. Mas você nasceu com o sangue do pecado, o sangue de Adão. O sangue dele trouxe o pecado a todos os homens. Por isso que Jesus teve que nascer e não ter sangue de Maria. Deus é maravilhoso. Quem estava no Dia das Mães está entendendo melhor agora a mensagem do domingo. Entendeu? Escute. Eu vou encerrar com essa parte. Eu tinha muita coisa para dizer, mas isso a gente precisa estar sempre repetindo, e por isso eu não pude caminhar com a nossa ministração. Mas essa parte aqui eu já terminei. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, porque o que eu estou dizendo eu vou provar biblicamente para você essa noite. Posso te deixar escandalizado, mas você vai sair daqui sabendo que é uma verdade bíblica o que eu estou dizendo. Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Romanos 5:12. Quero que você acompanhe, para você não dizer que aquele pastor é muito doido. Você vai dizer que aquele pastor é doido, mas eu gostei dele. Amém. Olha só. Capítulo 5 de Romanos, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas, bem, quando foi que todos pecaram? Quando ele pecou. Porque a Bíblia está dizendo que pelo pecado de um só. O pecado de quantos? De quantos? Então fique atento à leitura, porque eu vou continuar no verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que é Cristo. Todavia, escute agora, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, a ofensa de quantos? De um. Por isso eu estou dizendo para você que o pecado de Adão trouxe morte e condenação, nos fez pecadores. Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais, aleluia, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Gente, Deus é maravilhoso. Ele é incrível. Você acha justo que Adão pecou e você agora é pecador sem você nunca nem ter visto esse tal de Adão? É justo que ele pecou e você também se perdeu com ele?
Você acha que é justo? Vamos lá, você acha que é justo? Ele pecou e você também agora está perdido. Não é justo, não é? Não é justo, é verdade. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele usa esse mesmo contexto para mudar a história ao nosso favor. Veja, que pela ofensa de um só, a morte reinou. Muito mais, diga muito mais. Dê um sorriso a alguém do seu lado, diga muito mais. A graça de Deus e o dom pela graça de um só também, um só homem, Jesus Cristo, diga, foram abundantes. Glória a Deus, aleluia. O dom e a graça foram abundantes. É muito mais, muito mais. Por isso a Bíblia diz que onde o pecado abundou, em algumas traduções diz onde o pecado aumentou, essa é a versão original, onde o pecado aumentou, graça superabundou. Amém? Então, alguém pode perguntar, o que é que para o avivamento na igreja do Senhor Jesus? Alguém vai dizer, pecado, porque o pecado para o avivamento. Errado. Não é o pecado que para o avivamento, porque a promessa de avivamento é onde há pecado. Porque onde o pecado aumentou, graça, favor, glória de Deus, superabundou, superabundou, superabundou. Então na área em que o inimigo prendeu você, na área de pecado, seja o vício, seja a mentira, seja a maldade de coração, seja maus pensamentos, a maldade de tudo quanto é forma, ou qualquer nível de pecado que você ainda tenha sido dominado, esteja sendo dominado, eu quero dizer para você que está vindo maior graça de Deus nessa área. Você não vai ficar debaixo dessa cadeia de pecado, porque onde o pecado aumentou, graça superabundou. Aleluia! O pecado não vai impedir, a obra de Deus na sua vida não vai impedir o avivamento. Porque onde o pecado aumentou, graça superabundou. Anapu vai mergulhar na glória de Deus. Porque muitos estão dizendo, meu Deus, que cidade terrível, que cidade pecaminosa. Eu estou crendo nessa promessa, que onde o pecado aumentou em Anapu, graça virá muito mais abundante para salvar. Aleluia! Deus vai nos usar para isso. Amém. Oh, glória a Deus! Não tenha medo do pecado, viva livre dele. Oh, meu Deus! Como é difícil terminar quando a gente está falando da graça de Deus. Verso 16 e 17. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou, verso 16, do capítulo 5 de Romanos, de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aleluia, glória a Deus. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deus quer que você reine. Deus quer que você reine. Deus quer que você reine. Creia nisso essa noite. Levante a sua cabeça, enche o seu pulmão e alegre-se, louve a Deus. Porque Ele está usando o mesmo princípio aqui. Capítulo 5, verso de número 17, eu acabei de ler. Veja os outros versículos que diz: pois assim como, ou seja, da mesma forma. Eu fiz a pergunta se vocês achavam justo
que um só pecou e agora todo mundo é pecador. Ninguém concorda que é justo, mas veja, pois assim como, verso 18, da mesma forma, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, ou seja, da mesma forma, assim também, por um só ato de justiça, em outras traduções vai dizer obediência, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Glória a Deus! Quem está entendendo aí, faça alguma coisa. Não é justo que um só pecou e agora o juízo veio sobre todos para condenação. Assim também não é justo que um só que obedeceu traga justificação e vida para aqueles que creem. É justo que um só obedeceu e os que não obedecem sejam aceitos, sejam salvos? É justo? Não. Mas não foi assim também que aconteceu com Adão? Da mesma forma, um só ato de justiça de um homem trouxe justificação que dá vida a todos que creem. Glória a Deus. Vou encerrar essa noite. É difícil encerrar, mas eu vou encerrar. Glória a Deus. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, da mesma forma, por meio da obediência de um só. A obediência de quantos? É a sua obediência. É a sua obediência que te faz justo? É a obediência de quem? A obediência de Jesus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. É por isso que eu disse que você não é pecador porque peca. Você é pecador por causa do pecado de Adão. Mas porque você foi feito pecador, você peca. Mas não é os teus pecados que te fazem o pecador. Foi Adão. Agora entenda essa verdade agora do lado oposto. Porque Deus é maravilhoso. Agora ele diz o seguinte: assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. É a obediência de quem que te faz justo? É a obediência de quem te faz justo? Então glorifique e aplauda Ele bem forte, se você está entendendo essa noite. Glória a Deus! Agora você entende porque eu disse que quando o crente está caminhando com Jesus, está cada dia vivendo a vida cristã, mas ele tropeça e cai, ele peca. Ele não pode achar que vai lá para o final da fila, ele não pode achar que está tudo perdido, ele não pode achar, agora eu sou um pecador. Esse pecado te faz um pecador, ou seja, te faz injusto? Não, porque o que te santificou, o que te justificou foi a obediência de um só. Por isso, como crente, eu não preciso me prostrar ao pecado, e é por isso que o pecado não me domina mais, porque ele não pode parar a obra de Deus na minha vida, a manifestação da vida de Deus, a manifestação da glória, da santidade de Deus, da presença de Deus na minha vida. Tem alguém entendendo isso aqui essa noite? Por favor, faça alguma coisa. O pecado não pode mais nos destruir. Não tenha medo do pecado, pare de viver como se você fosse morrer a qualquer momento. Pare de achar que Deus vai te punir por causa dos teus pecados. Se você está em Jesus Cristo, se você crê em Jesus, se você o confessou como seu Salvador, o pecado não te domina. Ainda que você cometa um pecado, que você caia, levante-se. Levante-se. Porque esse pecado não te faz um pecador. Da mesma forma como alguém que não conhece Jesus, e eu conheço várias pessoas que são excelentes pessoas, eles não conhecem Jesus como o Senhor de suas vidas, mas são pessoas excelentes que ajudam o próximo, que fazem boas coisas, que têm um bom caráter, louvado pela sociedade, mas isso faz deles uma pessoa justa diante de Deus? Faz? O fato deles fazerem algumas coisas boas, coloca eles
justificados diante de Deus? Coloca ou não? Não coloca. Da mesma forma, você é um crente em Jesus, você está caminhando, a luta está pesada, a coisa fica difícil. Quando você menos percebe, pecou. Esse pecado não fez de você um injusto. Você ainda é santo, porque sobre ti está o sangue de Jesus Cristo. Então levante-se e diga: Senhor, obrigado, porque esse pecado, o Senhor recebeu ele lá na cruz. Ele já foi pago. Levante-se, alegre-se em Deus. Não porque você pecou, mas porque tem perdão diário para a sua vida. Tem vida de Deus abundante fluindo para a sua vida. Tem poder de Deus todo dia para a sua vida. Tem provisão de Deus para a sua vida. Tem favor de Deus para a sua vida. Tem milagre de Deus para a sua vida. Tem cura de Deus para a sua saúde. Tem libertação para a sua vida. Glorifique a Jesus, camine glorificando a Ele pela obra que Ele fez. Aleluia! Não se prostre, não fique prostrado, porque o pecado não pode te deter. Temos a ideia de que, se eu pecar, Deus não vai me abençoar. Deus só vai me abençoar se eu for completamente fiel. Pastor, eu não preciso ser fiel. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que na caminhada, uma hora ou outra, a gente peca. É por isso que a redenção é eterna, todos os pecados passado, presente e futuro. A obra é eterna, não tem fim. Porque sempre vamos precisar do perdão. E quando você pecar, saiba que existe mais perdão do que você possa pecar. Você está entendendo? Existe mais perdão de Deus hoje em Jesus Cristo para você do que você consegue pecar. Porque essa é a fonte inesgotável, a fonte da vida. Não estou dizendo para você sair daqui e pecar. Sabendo que você é livre, sabendo que o pecado não te domina, caminhe de cabeça erguida. Caminhe sem ter medo da acusação do diabo. Caminhe sem achar que Deus vai te punir agora porque você pecou a semana passada. Não, porque você pecou hoje de manhã. Levante a sua cabeça. Porque hoje existe mais graça de Deus para a sua vida, fluindo sobre a sua vida, do que a condenação do diabo. Existe milagre fluindo na vida da igreja. Porque o milagre é a herança do servo de Deus. A herança não depende da tua performance, se você acertou todas ou se não acertou todas. A herança diz que você tem direito. Aplauda mesmo ao Senhor. Escute. Fique de pé nessa noite, eu vou encerrar. Senão a gente não encerra mais hoje. Quero que você entenda algo essa noite. Abre os seus braços. Igreja do Senhor Jesus. Respire fundo. Quem aqui já aceitou Jesus como seu Salvador, levante a mão e dá glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Escute algo essa noite. Existe mais vida de Deus fluindo para você do trono da graça de Deus do que você pode consumir. Existe mais poder de Deus para você vencer o diabo e qualquer demônio que se apresentar. Existe mais poder de Deus fluindo todos os dias para a sua vida do que demônios para te atormentar. Então para de achar que você caminha sozinho. Para de achar que você está lá no seu trabalho, você está só... porque é só eu que sou crente aqui, ninguém mais é crente, que lugar pesado. Pesado nada, pare de crer errado. Porque o rio de Deus está descendo sobre você. A glória de Deus, a presença do vivo Deus habita em você.
Então, quando chegar no trabalho, diga: bom dia, Deus está nesse lugar, porque você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo. Quando você caminha, o Senhor caminha junto. Quando você se deparar com a enfermidade, manda ela sair do meio, manda ela embora em nome de Jesus, porque a doença é ilegal no nosso corpo. Existe mais cura fluindo do trono de Deus no dia a dia nosso, igreja, do que doença que possam atingir o seu corpo. A Bíblia diz que existe cura do nosso corpo até ao ler a Bíblia. Só em ler a Bíblia, a palavra nos garante que só porque nós nos mantemos lendo, a Bíblia diz que a leitura da palavra, o meditar da palavra, traz cura para o meu corpo e saúde para todos os meus ossos. Só em ler. Agora imagine você está caminhando com Jesus. Você está caminhando com Jesus. Você está caminhando com Jesus. Você não está derrotado. Essa situação não é maior que Jesus. Não é maior que Ele. Esse problema, essa coisa que atingiu sua vida, seu casamento, sua saúde, sua casa, seus filhos, não é maior que a obra dele. Tem mais graça, mais poder, mais vida de Deus fluindo no seu dia a dia do que você possa precisar. Porque a provisão é sempre maior que a necessidade. Você está em Jesus Cristo. Nunca o pecado vai poder impedir Jesus de te abençoar. Se você ainda não está em Jesus, quando eu digo se você ainda não é crente em Jesus Cristo, eu quero dizer que isso não significa que Ele não te perdoe ou que Ele não te ame. Ele ama você e o sacrifício dele foi por nós mesmos, nós pecadores. Você pode aceitá-lo hoje como seu Senhor e Salvador. Você pode reconciliar hoje com Jesus Cristo. Aleluia. Escute, eu vou terminar. A promessa é que Ele é o Deus Emanuel, o Deus que viria e habitaria entre nós. Ele usa o barco de Pedro para pregar. Ele diz depois para Pedro: pega o teu barco e leva para o mar aberto e lança as redes. Você já conhece a história. Ele puxa a rede, uma quantidade tão grande de peixe que o barco dele não cabia, chamou os amigos com sinais, eles vieram encher os dois barcos e quase que os dois afundam. Quando Pedro viu aquele milagre, ele sabia que aquilo era milagre. Ele disse: Deus está aqui, eu não sabia. Ele se prostrou e disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Jesus disse: não tenha medo. Por que ele disse aquilo, aparta-te de mim? Porque sempre que nós sentimos a presença de Deus, fica claro que somos pecadores. Mas agora, Ele veio para dizer que nós não precisamos ter medo. Ele disse: não tenha medo. Não tenha medo de quê? Da quantidade de peixes? Ele disse: não tenha medo. E eu vou complementar aqui o que Ele disse. Ele disse: não tenha medo, porque a partir de agora, os pecados dos homens não os podem apartá-los de mim, porque a partir de agora você será pescador de homens. Eu vim para te chamar. Você é pecador? Eu quero você mesmo, Pedro. Tem algum pecador aqui? Ele veio para você, para mudar a sua vida, porque o único que pode remover os seus pecados é Jesus. O único que pode remover, tirar os teus pecados é Jesus. Ele é o Deus Emanuel.